Meu nome é Júlia Alves Queiroz Marinho, do curso de Medicina Veterinária da UVV. O trabalho consiste na avaliação das alterações cardiovasculares e pulmonares pela radiografia torácica e ecodoplecardiograma de pacientes caninos com dirofilariose, sob orientação da professora Laura Monteiro. Atualmente, na rotina da medicina veterinária, uma das maiores alterações cardiovasculares encontradas é causada pela dirofilariose em cães. É um nematóide do gênero Dirofilaria, transmitida por mosquitos e atualmente é encontrada no mundo inteiro, tendo prevalência mais nas zonas tropicais, subtropicais e de clima temperado. É considerada uma zoonose. A grande maioria dos animais, embora parasitados, permanecem assintomáticos, sendo achado durante a realização de exames. O diagnóstico definitivo se dá pelo teste de Quinault ou 4DX, além de ter os exames complementares, como o ecodoplecardiograma, radiografia de tórax, hemograma e bioquímico. A radiografia tem como objetivo avaliar as consequências da presença do parasito na vascularização e parênquima pulmonar. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as alterações relacionadas ao aumento da dimensão do tronco pulmonar e o ramo da artéria pulmonar em pacientes assintomáticos, tanto pela radiografia torácica como pelo ecodoplecardiograma, e demais alterações em relação ao remodelamento cardíaco e suas alterações no parênquima pulmonar. Foram selecionados exames radiográficos de tórax de pacientes da rotina do Hospital Veterinário Professor Ricardo Alexandre Ripper, o Hospital Veterinário da UVV, que obtiveram alterações ecocardiográficas sugestivas de presença de filares. Os pacientes não deveriam possuir sinais clínicos. As radiografias selecionadas estavam em projeção ventrodorsal e ou dorso ventral, e foi utilizado o programa PowerPoint para a realização das mensurações. Foi identificada a artéria pulmonar direita do lobo caudal e realizada a mensuração em centímetros do diâmetro desta na altura da nona costela, assim como o diâmetro da nona costela nesta interseção, conforme metodologia realizada por Lister et al. Em 2005 para pacientes felinos diagnosticados com dirofilariose, como marcado aqui na imagem onde é realizada a mensuração. Foram analisados 77 laudos de pacientes que apresentavam ecocardiograma sugestivo de dirofilariose. Apenas 24 possuíam laudo radiográfico de tórax. 4 pacientes apresentavam alteração em parênquima pulmonar, impossibilitando a medição, sendo então excluídos. Em 20 pacientes, não houve constatação de dilatação de tronco pulmonar ou aumento da silhueta cardíaca em ventrículo direito. A relação entre o diâmetro da nona costela e da artéria pulmonar direita caudal, em sua interseção, teve média de 1,47, variando de 1,09 a 2,18. A dificuldade de detecção de infecções pela Girofilaria mites em estágios iniciais da doença é um empecilho para o início de tratamento antes do paciente apresentar sinais clínicos e lesões irreversíveis no organismo. A boa correlação da relação entre a mensuração da artéria pulmonar com a nona costela de felinos diagnosticados com dirofilariose tornou-se uma ferramenta de fácil obtenção e auxílio para o diagnóstico dos pacientes, sendo desta forma aplicado no presente estudo para avaliar a correlação em pacientes caninos com diagnóstico sugestivo de dirofilariose ao ecocardiograma. O presente trabalho evidenciou resultado semelhante ao descrito por Lister et al. Em 2005, ao obter a variação máxima do desvio padrão acima de 1,6. Contudo, tendo média de 1,47, ficando abaixo do valor proposto para felinos com boa correlação à positividade para a doença. Lossonowski descreve que pacientes com dirofilariose apresentam alterações radiográficas de aumento da silhueta cardíaca em topografia de ventrículo direito, assim como dilatação da artéria pulmonar. Achados que não foram identificados nesses pacientes. Contudo, se tratando de animais assintomáticos e em possível estágio inicial da doença, ainda é possível de não apresentarem lesões significativas. Como uma limitação desses estudos, inclui-se que os pacientes não realizaram mais exames para identificação e correlação oficialmente dos pacientes positivos, utilizando apenas evidências ecocardiográficas sugestivas da presença do parasita na artéria pulmonar, o que pode dificultar uma boa correlação desses resultados com a presença do parasita na artéria pulmonar.
A relação entre a artéria pulmonar caudal direita e nona costela é uma mensuração promissora para a identificação de pacientes caninos com girofilariose. Sugere-se mais estudos em relação a esta mensuração, tanto para pacientes rígidos como para pacientes sabidamente positivos para a doença, desta forma melhor caracterizando esse parâmetro na espécie canina. Quero agradecer a minha orientadora Laura Monteiro pela disponibilidade na realização desse projeto, à Universidade de Vila Velha pelo consentimento da Bolsa de Iniciação Científica e a todos os profissionais do Hospital Veterinário UVV, que contribuíram com o encaminhamento dos pacientes, e especialmente ao professor de diagnóstico por imagem Juliano por toda a ajuda com as radiografias. Para mais informações, segue o e-mail.